A chuva parou desde ontem, mas aqui em Cachoeira do Sul o rio Jacuí segue subindo. A repórter Helena Caetano está chegando agora para nos trazer mais atualizações sobre essa situação. Boa tarde, Helena. Olá, Daniel. Boa tarde a ti, boa tarde, amigos de casa. Daniel, estamos aqui na Praça José Bonifácio para esse boletim informativo. Isso porque tentamos Rio Jacuí, Ponte do Fandango, vários pontos próximos ao rio, mas em função sinal de internet bastante precário, em função do tempo, inclusive muitas redes rompidas, possivelmente prejudicadas em várias partes do estado. A qualidade do sinal não é legal, então trazemos as atualizações aqui da Praça José Bonifácio para o telespectador de casa. Daniel, tá friozinho aqui na rua, viu? O dia tá bonito, tem sol, daqui a pouco teremos a previsão aqui no NT Sul, mas o dia tá friozinho, em torno de 19 graus, é o que diz que a temperatura tá aqui, mas tá mais, viu? A sensação térmica é de mais frio ainda. Hoje, o Rio Jacuí amanheceu mais cheio do que ontem. Nós temos aí imagens da várzea do rio, da várzea do Castanino e também da Ponte do Fandango, mostrando a cheia do Rio Jacuí. Hoje o rio amanheceu com a régua em 25 metros e 15 centímetros, 7 metros e 15 centímetros acima do nível considerado normal, que é de 18 metros. Uma situação que desde ontem causa preocupação, porque o rio continua subindo e com isso as pessoas que moram próximos ao Rio Jacuí têm essa preocupação. Só que a Defesa Civil está agindo, né, agiu preventivamente, a gente está acompanhando toda essa situação e então as famílias felizmente não estão sendo sofrendo prejuízos ou sendo pegas de surpresa com essa situação. A gente vai chamar um VT aí sobre algumas situações pontuais oriundas dessa cheia do Rio Jacuí, como amanheceu hoje pela manhã o bairro Cristo Rei e também uma outra localidade aqui de Cachoeira do Sul, que é lá próximo no entorno lá do São Lourenço, que é a Vila Caixa d'Água, onde o Rio Jacuí, o Rio São Lourenço também transbordou por lá. A gente vai conferir essa situação no VT que roda agora. Visto do alto é que se percebe a grandeza da cheia do Rio Jacuí, que nas últimas 12 horas subiu em quase 1 metro. Com isso, o bairro Cristo Rei, a região mais vulnerável e próxima ao rio, está em muitos pontos literalmente debaixo d'água. Esta imagem é desta sexta-feira no início da manhã. A Defesa Civil agiu preventivamente na remoção das famílias e seus pertences. Todas estão em abrigos ou então foram encaminhadas para receber assistência devida. Na Vila Caixa d'Água, próximo à Ferreira, o Rio São Lourenço também saiu da caixa e já atingiu 20 das 23 casas. Ainda que a maioria delas seja mais utilizada durante o verão, os poucos moradores efetivos do local monitoram a situação do rio. Rio Jacuí. São Lourenço, então, Balneário São Lourenço, corrigindo aí, para você que nos acompanha, essas imagens, então, bastante preocupantes, o rio continua subindo, o Rio Jacuí continua subindo, né, e seus afluentes, então, no entorno, continuam subindo também. Atualizando o boletim da Defesa Civil, últimas informações que a gente tem com relação ao número de desabrigados e desalojados em Cachoeira do Sul. Desabrigadas, 19 famílias, desalojados, 54 famílias, atingidos por chuvas intensas que já retornaram para casa, 7 famílias, num total de atingidos diretamente 80 famílias, 231 pessoas, 147 adultos, 71 crianças. Destacando que todas essas situações aí estão sob monitoramento da Defesa Civil do município. As famílias foram previamente removidas de casa, com seus pertences inclusive, só ficou aqueles que realmente fincaram o pé e não quiseram sair e infelizmente algumas famílias, né, poucas famílias, mas algumas resistiram a essa situação, a essa oferta da Defesa Civil e com isso possivelmente tiveram algum prejuízo. Hoje pela manhã o Edson Júnior esteve juntamente com a equipe da Defesa Civil monitorando toda essa situação e continua esse monitoramento constante lá no bairro Cristo Rei, inclusive, e em todos os pontos da cidade onde há possibilidade de alguma ocorrência. Daniel Nunes. Bom, eu vou aproveitar que a Helena está falando com a gente aqui ao vivo, trazendo informações sobre a cheia do Rio Jacuí. Tem um outro aspecto, Helena, que está gerando preocupações aqui em Cachoeira do Sul, inclusive publicações em redes sociais que diz respeito à barragem do Capané, que é um espaço bem conhecido da comunidade e
que pode gerar algum risco para quem mora especialmente no interior, na região da barragem. A preocupação é, tem risco de rompimento da barragem do Capané? O que você apurou sobre isso? Daniel, a informação junto à coordenação regional do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, que é responsável, que monitora as condições da barragem permanentemente, é de que essas informações são falsas, não procedem. A situação da barragem do Capané está dentro da normalidade, digamos assim, para a atual situação, mesmo com o acumulado de deixa eu monitorar aqui, mesmo com o acumulado de 186 milímetros de precipitação de chuva nas últimas horas. Ontem o nível da água lá estava em 8 metros e 42 centímetros, mas segundo o coordenador regional do IRGA, o Pedro Raman, o nível da barragem tende a baixar, está baixando. Hoje pela manhã ele mandou algumas fotos para a gente aí, diretamente de lá, para mostrar que a situação está sob controle e recebe monitoramento direto do IRGA 24 horas por dia. Ontem saiu realmente um aviso de que a barragem estaria... Deixa eu só pegar o termo certo aqui, sobre a situação da barragem. Foi dado um sinal de alerta, na verdade, sobre a barragem do Capané, principalmente para os moradores de até 10 quilômetros próximo à barragem. Só que isso é dentro da normalidade, previsto dentro do plano de contingência, quando existe um grande acumulado de chuva, de precipitação na região. Então, destacando mais uma vez, barragem do Capané dentro da normalidade para a atual situação, o nível da água continua baixando, as comportas estão abertas, né? Existe uma drenagem constante e um monitoramento constante, não há risco, portanto, eminente com relação à barragem do Capané. Daniel, ainda mencionando outra informação para o pessoal, para a comunidade do interior, as aulas no interior estão suspensas momentaneamente e segundo a Secretaria Municipal de Educação, até segunda-feira, existirá um comunicado oficial por parte da Prefeitura sobre se retorna ou não na segunda-feira as aulas à normalidade, tudo isso dependendo das condições das estradas e também do comportamento do clima. Bom, tem uma outra situação que certamente diz respeito a todos os cachoeirenses sobre o desmoronamento da lateral da pista da BR-153 na saída de Cachoeira do Sul, antes da Ponte do Fandango. Tem alguma atualização, Lena, sobre a 153, sobre esse ponto onde a pista cedeu? Temos sim, Daniel. Nós fizemos contato hoje pela manhã com a assessoria do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que é o responsável por aquele trecho, o trecho que é logo após o posto do Loló, um pouco antes da Ponte do Fandango, né, onde aconteceu esse desmoronamento, a gente vê aí nas imagens, o posicionamento do DENIT com relação àquela situação é que, eu vou mencionar aqui diretamente o e-mail do DENIT, o DENIT informa que técnicos da autarquia estão monitorando o local. A intervenção só poderá ser iniciada depois que o nível do Rio Jacuí baixar. Enquanto isso, o trecho seguirá em meia pista para veículos com até 18 toneladas, Daniel. Então, esta é a situação por lá. De qualquer forma, vale o alerta, né, de que as pessoas evitem, né, se possível, passar por lá. A balsa Deus do Jacuí segue fora de operação, ainda em função da suba do Rio Jacuí, da cheia no Rio Jacuí, sem previsão de retorno. Então, há necessidade de desvios. Com tudo isso, Daniel, tanto para quem dirige caminhão, tanto para caminhoneiros, para profissionais da estrada, quanto para quem vai fazer algum passeio, alguma saída neste período, o ideal sempre é planejar o seu trecho de percurso, a sua viagem, isso porque existem muitas estradas interrompidas, interditadas, em pista única, enfim, tem que planejar para evitar incidentes, acidentes ou então para evitar surpresas desagradáveis no caminho. É isso. Com certeza. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Lena Caetano falando ao vivo com a gente do centro de Cachoeira do Sul. Realmente os estragos foram muitos, estado afora, né? Me refiro aqui ao estado do Rio Grande do Sul, estruturas viárias, estradas, pontes, e nem se fala, né, nas estradas vicinais, pontes, por exemplo, de interior, que certamente, a hora que as águas baixarem, ficaremos sabendo qual foi o tamanho do estrago. Mas muito trabalho pela frente, portanto, depois dessa situação, né?